Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. E essa daqui é a 11ª aula a respeito das cartas paulinas, aquelas correspondências que Paulo trocou com as igrejas que ele cuidava ou com seus queridos amigos. Faltando pouco para nós terminarmos esse módulo e já tendo entendido como foi colocada a ordem das cartas de Paulo, hoje nós vamos ver essa daqui, que foi a última carta que Paulo escreveu, pelo menos daquelas que nós temos conhecimento e que foram preservadas e canonizadas. Como nós já vimos em Atos, no final da história nós vemos Paulo preso em Roma e daquele encarceramento ele teria saído, como ele já até havia dito que ele sabia que ele iria sair, ele tinha expectativa de rever certas igrejas, mas como se deu a primeira viagem que Paulo fez depois que ele saiu da prisão, nós não sabemos, mas o que nós temos é que lá em Tito 3,12 vai sugerir que ele visitou Nicópolis e teria sido durante esse período provavelmente que ele também passou por Troade e ficou lá na casa de Carpo, onde ele acabou deixando a sua capa, os seus pergaminhos, os seus livros, que é o que ele vai pedir aqui nessa carta a Timóteo. Agora, como e onde Paulo, depois dessa viagem ou durante essa viagem, ele teria sido preso novamente e enviado para Roma, isso nós não sabemos. O que nós sabemos é que durante essa época, Nero teria começado uma perseguição terrível contra os cristãos e também contra os judeus, mas em especial contra os cristãos, e que dessa vez, quando Paulo foi preso, foi totalmente diferente do que da primeira vez, porque dessa vez Paulo era um prisioneiro odiado em uma prisão romana, diferente da primeira vez que ele estava numa casa alugada, recebendo os seus amigos enquanto ele era prisioneiro, esperando para se apresentar diante do imperador. Dessa vez não, as coisas estão diferentes. E essa carta aqui teria então sido escrita a Timóteo alguns anos depois da primeira carta, quando Paulo foi preso novamente lá em Roma. Ele vai escrever para encorajar Timóteo a respeito de sua vocação, de seu ministério, de seu chamado, já que Timóteo era bispo lá em Éfeso, e tendo feito isso, encorajado Timóteo, no final da carta nós vamos descobrir o que Paulo realmente queria. Ele queria pedir que Timóteo viesse ter com ele em Roma. Timóteo, por favor, meu amigo, vem depressa ficar comigo. Talvez Paulo já estava sentindo que o seu fim estava chegando, cansado da correria, cansado da vida ministerial, sozinho e abandonado pelos seus amigos que fugiram por causa das perseguições que eles estavam enfrentando. Agora ele escreve para o seu melhor amigo e discípulo: filho, meu amado discípulo, vem ficar comigo e aproveita, passa em Troade, pega a minha capa, pega os meus livros, os meus pergaminhos, fica comigo porque meu fim está perto. No capítulo 4, versículo 12, Paulo vai dizer que ele enviou Tíquico, que é quem provavelmente então tomou o lugar de Timóteo como líder lá em Éfeso e também quem teria levado essa carta a Timóteo, e Tíquico ficou então como pastor de Éfeso por alguns anos ou por algum tempo, já que nós sabemos também que mais tarde quem estaria cuidando como bispo tanto da igreja de Éfeso como de toda a região da Ásia Menor seria João o apóstolo, João o amado. A tradição vai até dizer que quando ele foi para Éfeso, Maria foi com ele e teria morrido lá em Éfeso. E o motivo aqui dentro das circunstâncias de Paulo e essa carta a Timóteo, de que era necessário que Timóteo viesse rápido, era tanto que Paulo sentia que seu fim estava chegando, sim, mas também era que o inverno estava chegando, já estava começando, então Timóteo se apressa porque depois vai piorar. Então vem agora e traga minha capa. Isso sem contar que durante a carta Paulo deixa Timóteo entender que a audiência preliminar do caso dele foi terrível. O Senhor livrou ele como da boca de um leão. Mas mesmo assim, Timóteo, eu preciso de você aqui perto de mim. Só sobrou Lucas comigo, cara. Vem ficar comigo e traz Marcos também, porque Marcos vai ser de muita utilidade aqui. E falando então a respeito da autoria dessa carta, já deixei bem claro que Paulo foi quem escreveu essa carta. Mesmo que na aula passada a respeito da primeira carta a Timóteo, nós vimos que a autoria tem sido questionada pelos críticos da atualidade que não acreditam que Paulo escreveu essa carta, mas que ela teria sido escrita muito tempo depois de sua morte. Mas nós aqui iremos permanecer com a tradição que está muito bem embasada, fundamentada, de que o Paulo que se apresenta no capítulo 1, versículo 1, realmente é o apóstolo Paulo que está dizendo que é. E falando a respeito da datação dessa carta, os estudiosos vão variar
basear a datação da carta, da escrita dessa carta, de acordo com o que se acredita em relação ao martírio de Paulo, a sua execução dentro da prisão. A datação mais antiga, então, seria de 64 depois de Cristo e a mais tardia em 67 depois de Cristo. Sendo essa carta aqui, como eu já citei, a última carta escrita por Paulo, pelo menos de que se tem conhecimento. O versículo-chave dessa carta seria 2 Timóteo 4, de 7 a 8, onde Paulo, falando a respeito de sua própria carreira, ele vai dizer que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. E a ênfase dessa carta seria encorajar Timóteo a permanecer nos ensinos de Paulo e a resistir aos falsos mestres que estavam rodeando a igreja em Éfeso. E além disso, nós vemos também que Paulo queria pedir que Timóteo viesse encontrar ele lá em Roma antes que o inverno começasse. Então Paulo, sozinho numa prisão em Roma, abandonado por praticamente todo mundo que era próximo dele, alguns por causa de perseguição, outros enviados em missão. Paulo lá, pelo que parece, com pouquíssimos amigos, Lucas sendo um deles, vai escrever para Timóteo pedindo: Timóteo, meu querido, por favor, venha rápido antes que o inverno comece e antes que eu seja executado. Agora, se Timóteo conseguiu chegar em Roma antes que Paulo foi executado como mártir, aí nós já não sabemos. O que nós sabemos é que, segundo a tradição, Paulo não foi liberado dessa prisão. Então nós até poderíamos olhar para essa carta a Timóteo como um tipo de testamento a Timóteo, já que essa poderia ser a última comunicação que Paulo fez com ele. Entendido um pouco dessa introdução agora, então vamos lá para o nosso esboço a partir do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, com a tradicional saudação e ação de graça de Paulo. No versículo 1, Paulo vai se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. E essa expressão, segundo a promessa da vida, ela é bem importante para o restante da carta. Em contraste com a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, que vão direto ao ponto depois da apresentação ou saudação, essa carta vai ter uma oração de gratidão, que também vai ter tudo a ver com o restante da carta, aquilo que Paulo vai falar dentro da carta, como já é de tradição. Nós já vimos que quase sempre Paulo, no meio das suas ações de graças, ele vai falar a respeito do que ele vai estar escrevendo no restante da carta. Aqui também nós vamos ver que ele vai dar uma grande ênfase nesse relacionamento entre ele e Timóteo e o carinho que Paulo tem por Timóteo a ponto de ele chorar enquanto pensa em reencontrar Timóteo. E aí Paulo vai falar agora a respeito da fé que Timóteo guardou, que já era um tipo de fé que as suas antepassadas tinham, aquelas que Paulo conheceu, a sua mãe e a sua avó. No versículo 5 é onde ele diz isso. Também recorda a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice, mas agora eu estou certo que habita em ti também. Depois do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 13, nós vemos Paulo fazendo o seu primeiro apelo a Timóteo. Esse primeiro apelo ele vai ser basicamente duplo, onde primeiro, lá nos versículos 7 e 8, Paulo vai pedir que Timóteo participe dos sofrimentos que Paulo está tendo e que ele está tendo pelo Evangelho. Ele vai dizer assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes nem do testemunho de nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro nele. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. E agora, segundo, nos versículos 13 e 14, Paulo vai exortar que Timóteo permaneça e guarde aquilo que lhe foi confiado. Ele vai dizer assim: persevera no modelo das sãs palavras que de mim ouvistes na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com auxílio do Espírito Santo, que habita tanto em você quanto em mim, ele habita em nós. E no meio desse contexto, a base para esse apelo que ele faz, nos versículos 6, 7 e 14, vão ser a obra do Espírito Santo. Nos versículos 9 e 10, a base são Cristo e o Evangelho. E nos versículos 11 e 12, a base para esse apelo é o próprio exemplo de Paulo. Paulo vai interromper o seu apelo aqui agora e ele vai começar a fazer um contraste entre aqueles que não foram fiéis e leais, como no caso de Fígelo e Hermógenes, e aqueles que foram fiéis e leais, como no caso de Onesíforo. E deixa eu interromper a aula para dizer o seguinte: se você estiver procurando nome para o seu filho, para o seu bebê, procure na segunda carta a Timóteo. É cada nomezinho
top, um melhor que o outro, todos eles melhores que o Web. Voltando à nossa aula e voltando ao apelo no capítulo 2, do versículo 1 até o 13, Timóteo deve agora confiar aos outros aquilo que foi confiado a ele. Tudo aquilo que ele aprendeu de Paulo, agora é preciso que ele levante líderes que venham ser fiéis tanto a ele quanto aos ensinos de Paulo. E provavelmente esse pedido de Paulo a Timóteo aqui é porque Timóteo está sendo tirado ou removido de Éfeso. Então é necessário que ele deixe uma liderança no lugar. Aí agora, depois de uma série de analogias enfatizando a lealdade, do 3 ao 7, o foco está no propósito e a expectativa da recompensa final. Ele encoraja Timóteo. Timóteo começou, agora vai até o final, meu filho. E aproveite da jornada. Aí Paulo vai reforçar o seu apelo mais uma vez, lembrando Timóteo aqui tanto das palavras de Cristo quanto das palavras dele mesmo, Paulo, dos versículos 8 ao 10, fazendo Timóteo lembrar-se de que Jesus sofreu por nós e nós sofremos em amor a Cristo. E mesmo que eu estou preso aqui, a palavra de Deus não está presa. Por isso eu suporto as minhas prisões para que o evangelho continue sendo anunciado, para que o evangelho encontre aqueles que são eleitos. Aí do 11 ao 13 ele vai finalizar com uma palavra digna de crédito, como Paulo gosta de dizer, e que vai enfatizar a fidelidade de Deus, não importando o que quer que aconteça. Do 11 ao 13, então ele vai dizer o seguinte: essa palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Agora, se o negarmos, ele também nos negará. E se nós formos fiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Depois do nosso esboço, capítulo 2, versículo 14, até o 3:9, nós vamos ver o motivo para esse apelo, que são os falsos mestres. Da mesma forma que a primeira carta que ele escreveu a Timóteo estava nesse contexto, aqui Paulo está falando para ele: ei Timóteo, eu sei o que está acontecendo, eu sei quem são esses caras, cuidado com esses caras. Aí a primeira advertência que Paulo vai fazer contra esses falsos mestres vai do capítulo 2, versículo 14 até o versículo 18, onde Paulo vai dizer para Timóteo que é necessário que ele se apresente como um obreiro aprovado diante de Deus, que não tem do que se envergonhar. E Timóteo, fique longe de qualquer discussão inútil e mantenha a galera também longe disso, porque essas conversinhas vãs e profanas, elas são como gangrena no meio da igreja. E mesmo que você esteja experimentando esses caras que estão fazendo coisas horríveis e ensinando coisas erradas, como do tipo de que a ressurreição já aconteceu, saiba que Deus ainda tem os seus escolhidos. Ele conhece os seus, e estes que são dele precisam se apartar de qualquer imundícia, qualquer injustiça. E é assim que no versículo 19 ele vai dizer: todavia o firme fundamento de Deus permanece, e ele tem este selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se de toda injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Aí eu apelo a Timóteo agora do 20 ao 26, que vai contrastar com o assunto que ele acabou de falar dos falsos profetas, falsos mestres, na verdade. Vai começar aqui com uma analogia bem interessante, bem bonita. Ele vai falar a respeito de uma casa não ter apenas vasos bonitos, vasos preciosos de ouro e prata, mas também vasos de desonra. Então é necessário, Timóteo, você precisa purificar a si mesmo e a igreja de todos os artigos que não têm valor, e assim vocês se tornarão santificados e úteis a Deus, preparados para toda boa obra. Aí depois disso Paulo vai incentivar eles ou encorajar eles a terem um espírito manso, quer dizer, não inclinado à guerra, e até mesmo enquanto eles têm que tratar ou lidar com os seus inimigos. Do 24 ao 26 ele vai dizer assim: ao servo do Senhor, Timóteo, não convém discutir, amigo, mas pelo contrário, ele deve ser amável com todos, apto a ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para que eles possam conhecer plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, porque eles haviam sido presos pelo diabo para que eles cumprissem a vontade do diabo. Então, se você mantém a sua posição com o espírito manso, disposto a servir, com essa esperança de que o Senhor vai trazer o arrependimento, assim você vai se mostrar um obreiro aprovado diante do Senhor. Agora, no capítulo 3, do 1 ao 9, Paulo vai retornar ou vai continuar falando a respeito dos falsos mestres, descrevendo esse egocentrismo
impulsivo do 1 ao 5 e a influência enganosa que alguns deles têm sobre algumas mulheres. Isso no versículo 6 e 7. Paulo até chega no versículo 8 e 9 a comparar esses caras com feiticeiros do Egito, Janes e Jambres, aqueles caras que peitaram Moisés. Claro que a Bíblia não vai dizer esses nomes, mas é segundo o Talmud aqui que Paulo tira esses dois nomes para citar aqueles caras que fizeram frente contra Moisés. E da mesma forma, esses falsos mestres estão fazendo frente contra a verdade. Mas não ligue muito, Timóteo. O fim deles está chegando. Eles serão envergonhados. Do versículo 1 ao 5, ele tinha dito assim: Timóteo, nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles até terão aparência de religiosidade, mas eles rejeitam o poder de Deus. Por isso, Timóteo, tanto você quanto a igreja, afastem-se deles. Depois do nosso esboço, capítulo 3, versículo 10, até o 4, versículo 8, Paulo vai fazer o seu último apelo. O primeiro apelo se concentrava mais em Cristo e no Evangelho. Esse agora vai se concentrar no longo relacionamento entre Paulo e Timóteo e no exemplo do Evangelho vivido por Paulo. Dividindo então, nós teríamos o capítulo 3 do 10 ao 13 e depois o capítulo 4 de 6 a 8. Essas duas passagens vão encerrar o apelo então propriamente dito, que primeiro vai fazer referência ao passado de Timóteo no capítulo 3 do 14 ao 17 e depois fazendo referência ao seu ministério, falando a respeito da apostasia de alguns no capítulo 4 do 1 ao 5. No capítulo 3 do 16 e 17, aquele versículo que nós falamos muito no nosso conteúdo a respeito de bibliologia, e aqui é Paulo encorajando Timóteo de que Timóteo fique e permaneça fiel às escrituras, aquilo que havia sido passado para ele e ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Por quê? Porque toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. E em contraste desse amor que nós vemos de Timóteo pelas escrituras, no capítulo 4, de 3 a 4, Paulo diz assim: porque chegará um tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Não só desviarão da verdade, mas além disso eles se voltarão para fábulas. Algo muito parecido do que nós já estamos vivendo. Cada um escolhe para si o que quer ouvir, o que faz bem para si. Então, Timóteo, ao invés de falar o que é agradável, o que as pessoas querem ouvir, permaneça fiel às escrituras. Aí depois disso, nos versículos 6 a 8, Paulo vai dar aqui indícios do seu cansaço, do desgaste que ele teve com essa jornada de trabalho ministerial. E ele, enquanto ele escreve a Timóteo, ele já prevê a sua morte. Ele diz que ele já está sendo derramado como oferta de libação ou oferta derramada, e o tempo de sua partida já está próximo. Nesse contexto que ele vai dizer, e que é o nosso versículo aqui chave dessa carta: Timóteo, eu já combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu sou esse exemplo para você, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia, mas não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. E eu tenho certeza, Timóteo, que você é um desses. Então fique firme, se apegue às escrituras, se apegue à vida de piedade. E aí depois disso, no nosso esboço do capítulo 4, versículo 9 até o versículo 18, Paulo vai dar aqui a principal razão dele estar escrevendo essa carta. Tudo que ele escreveu até agora, ele poderia ter dito pessoalmente, mas ele já queria adiantar a Timóteo um monte de encorajamento, um monte de exortação, e até mesmo sem saber se Timóteo chegaria a tempo daquilo que ele vai pedir. Mas Paulo deixa claro aqui para Timóteo, com todas as palavras, não somente um tipo de convite, mas uma convocação. Timóteo, venha rapidamente, porque o inverno já está chegando. Quando você passar por Troade, traz com você a minha capa, os meus livros e principalmente os meus pergaminhos. Nós não sabemos o que tinham nesses pergaminhos. Talvez os seus documentos, sua cidadania romana, talvez cópias dos livros do Antigo Testamento, nós não sabemos. Mas para Paulo, aqueles pergaminhos, os seus livros eram preciosos. E esse convite, essa convocação que ele faz a Timóteo
Timóteo é feita aqui num contraste ou contra o pano de fundo justamente de um monte de pessoas e homens que abandonaram Paulo, alguns por medo da perseguição e outros porque foram enviados em missão ou foram para outros lugares pregar o evangelho. Então, mesmo que Paulo tenha sido o grande evangelista, o grande apóstolo dos gentios, aqui no final da sua vida lhe restou Lucas e alguns poucos amigos. Então ele fala: Timóteo, venha rápido, traga Marcos, por favor. A amizade de vocês, o cuidado de vocês vai me ser muito útil aqui nesses últimos dias. E enquanto você estiver passando lá por Troade, cuidado com Alexandre. Esse cara é uma víbora, ele me prejudicou demais. Nós não sabemos se esse Alexandre é o mesmo Alexandre da primeira carta que ele escreve a Timóteo, que era um falso mestre também, que era alguém que Paulo já estava repudiando, mas se era ou não era, o que importa é que tanto um Alexandre quanto o outro, Paulo estava dizendo: ei, cuidado com ele. Eu acabei de ter aqui a minha primeira defesa e esse cara me prejudicou. Mas fique tranquilo, Timóteo, o Senhor me deu livramento. Ele me livrou como da boca do leão. Isso é uma vitória para o evangelho. E é muito massa porque mesmo lembrando desse momento que foi difícil para ele ali, o inquérito judicial que ele estava presenciando ou passando, ele ainda consegue apontar para o futuro com esperança. No versículo 17 e 18 ele vai dizer assim: durante tudo isso, o Senhor esteve ao meu lado. Foi Ele quem me fortaleceu para que por meu intermédio o evangelho fosse anunciado e todos os gentios ouvissem as minhas palavras. E foi assim que eu fui livrado da boca do leão. E da mesma forma, eu creio que o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. E finalmente, capítulo 4, versículo 19, no nosso esboço, até o versículo 22, Paulo vai dar saudações finais, e que é basicamente Paulo saudando os seus amigos de longe que estão em Éfeso e que talvez Timóteo vá ver no caminho, e também daqueles que estão com ele aqui, que estão cumprimentando Timóteo. Passe lá e veja se Trófimo está bem, porque eu deixei ele doente. Mande um abraço para Priscila e Áquila. E aqui, Timóteo, Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia, todos eles estão te mandando oi, tá? Um abraço, Timóteo. E por último, finalizando a sua carta no versículo 22, Paulo dá sua bênção sobre Timóteo, dizendo: que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja convosco. E é assim que Paulo vai finalizar a segunda carta a Timóteo, sua última carta, segundo o que nós temos conhecimento. E nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.